Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz: A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E vejam a radicalidade de Jesus no Evangelho de hoje. O jovem rico lhe faz a pergunta. Jesus dá a resposta. Ele, em seguida, a partir do momento que diz que vinha observando os mandamentos de Deus, Jesus incisivamente diz: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Pegue aí no Evangelho você essa palavra. Está lá no versículo 21. E vejam que Jesus olhou para ele com amor. Jesus conhece intimamente cada um de nós, sendo Deus. E viu, com certeza, neste jovem, essa idolatria dos bens materiais. Tanto é assim que o jovem virou-se e foi embora triste. E interessante é que Jesus não vai atrás dele. Epa, peraí, vamos conversar. De repente você não precisa vender tudo num primeiro momento, vamos devagar. Não. Agora, vamos tentar imaginar um outro contexto. De repente esse jovem dizendo: nossa, Senhor, isso para mim vai ser difícil. Eu queria conversar para ver como é que a gente faz. Eu não dou conta de vender tudo num primeiro momento. Eu tenho certeza que Jesus iria dizer: vamos conversar. E a história dele teria sido outra. O problema é que já havia ali esse apego, e o jovem não estava disposto a mudar. E por isso o Evangelho terminou desse jeito. E aí, eu quero colocar para você hoje o seguinte: quais são os seus desafios no que diz respeito não só a esse desapego material que nós devemos ter, mas quanto àquelas páginas difíceis do Evangelho? Tem passagens do Evangelho que para nós são pesadas, e a tendência da gente é fazer uma orelhinha naquela página da Bíblia: essa aqui depois a gente vê, né? Então, quando é que a gente vai voltar a essas páginas dobradas? Quando vamos montar uma estratégia para atacar essas ervas daninhas das nossas almas? Vejam, um seminário é sempre uma escola de virtudes. Vou contar aqui uma história para vocês de quando eu virei cozinheiro no seminário. A gente sempre saía nos períodos de férias para rodar a sacolinha, porque a nossa congregação era pobre e vivia de doações.
Então, cada seminarista tinha que praticamente prover o seu sustento mendigando, pedindo ajuda a parentes, a amigos, uma maneira de trabalhar a virtude da humildade. Quem não tivesse, inclusive, condições de fazer isso, na congregação era um mau sinal. E aí, sempre o seminário ficava praticamente vazio, saía todo mundo, atrás de benfeitores, mas ficava um turno, com normalmente um sacerdote ou dois, e ali uns 6, 7 seminaristas. E foi aí que eu estreiei na cozinha. E normalmente ali, naquele período, como todo mundo estava saindo, indo para as suas casas, ia poder comer um pouquinho melhor, porque o nosso dia a dia lá não era brincadeira, não. A gente só comia carne no molho à bolonhesa do macarrão, que era o prato de gala do domingo, porque era o dia do Senhor. O dia que a gente também tomava um suco velho lá, que era suco de vermelho, suco de amarelo, suco de verde, era uma água com açúcar. Tinha salada magistral. Salada para a Argentina é ou só tomate, ou só alface, ou só cenoura. Não tem mistura de verduras. Pelo menos eu não vi isso lá, enquanto morei lá. Imagina, meia banda de ovo cozido, cenoura ralada e um apresuntado daquele que você joga no azulejo, ele gruda. Isso era salada de gala. E eu comia essa salada, pense, me lambendo. Uai, nos dias frios eu tomava caldo quinó. Caldo quinó. E de me lamber, achando uma delícia, louvando e agradecendo a Deus. Quase que tomava o caldo quinó de joelho. Então assim era a minha congregação. Foi ótimo para mim. Ali eu me desintoxiquei de tudo do mundo. Me desapeguei completamente. Não foi brincadeira não, no início. E aí, justo porque esse pessoal que ficava no seminário, ficava lá, né? Aí comia um pouquinho melhor. E aí me pediram para ir para a cozinha. Um belo dia eu comentei que sabia cozinhar e tal. Fiz uma comidinha boa para quê? Semestre seguinte, Fernando, você vai ser cozinheiro. Ouvimos que você manda bem na cozinha. Aí, oba! Só que me mandaram para a cozinha dos padres de dieta. Sem glúten, sem lactose, sem sal, sem açúcar, sem gosto. Falei, mas eu não sei cozinhar. Se vira. Você vai ter que transformar essa cozinha, vai ter que fazer a sua parte. Aí, beleza. Eu não vou me lembrar exatamente assim a sequência dos fatos, mas eu sei que eu precisei, antes de estrear na cozinha dos padres, cozinhar por 120 cavalos. Porque seminarista come igual cavalo. E aí, foi um desafio. Por causa da escassez de ingredientes, não era como no turno, né? E aí quem está nessa cozinha, também cozinha para os padres que comem normal. E me pediram para fazer um frango. E aí, me trouxeram o frango. Mal depenado. Quando eu olhei contra a luz, o bicho estava cheio ainda de resto de pena, sei lá. Veio de uma granja lá. Eu, acostumado a comprar no pão de açúcar, já os cortes todos, tudo limpinho. Eu olhei para o frango e falei, ah, diabo, foi você que mandou, né? Para mim.
Aí, olha a esperteza. Falei, olha, eu preparo melhor pratos de carne, né? Onde eu quero chegar? A nossa tendência é essa, de fazer o que a gente quer, de não querer sair da zona de conforto. E aí, para minha indignação, o chefe dos cozinheiros falou, não, você vai fazer frango. Aí eu disse, mas eu nunca cortei um frango, desossei, eu não sei fazer. Aí ele tem até pena, aqui, olha aqui, ó. Aí ele falou, aprenda. Com quem? Eu perguntei, ele se vira. Que tal? E eu tive que me virar. E consegui fazer um bom trabalho, me autossuperei, fiquei feliz. No final do dia coloquei em mim mesmo uma medalha de ouro. Então, gente, nós precisamos começar a fazer aquilo que incomoda. Precisamos começar a encarar essas páginas do Evangelho que para nós são difíceis. Senão nós não vamos evoluir. Senão esses nós que existem nas nossas almas vão nos levar ao pecado grave. Ninguém se iluda. Quem não der duro na própria alma, quem ficar aí instalado no pecado venial, se achando muito santo, porque já cortou com pecado grave, é questão de tempo. O pecado venial, ele vai corroendo a caridade, vai relativizando tudo. E assim a gente chega ao pecado grave. Nós somos administradores dos bens de Deus. E precisamos entender que os bens são meios e não fins em si mesmos. Meios para fins maiores. Quais são? A nossa utilidade pessoal. Então os bens existem para atender às necessidades do corpo e da alma ou para desenvolver a inteligência e demais faculdades. Também existem para que possamos atender às necessidades dos nossos irmãos. E aqui está a virtude da caridade. E aí, pare para pensar que, em certo sentido, nós somos tesoureiros da providência divina. Como é que o pobre vai perceber Deus como providente se não for através da nossa generosidade? Vou dizer uma coisa para vocês, que Deus tem mudado no meu coração. A gente tem uma tendência à caridade passiva, que é o quê? Sempre que alguém me pede um favor, uma esmola, eu vou lá e dou. Só que a santidade nos convida à caridade ativa, porque ela pressupõe a passiva. Porque na ativa eu vou ao pobre. E ultimamente, quantas oportunidades dessa Deus tem me dado justamente para me colocar à prova. Eu sei disso. E aceito e agradeço. Do que eu estou falando aqui? Ontem, eu estava saindo para um compromisso. Estava mais ou menos no horário do compromisso, não era nada assim com a hora super marcada. Era um encontro com um amigo padre. E aí, no que eu estou saindo, eu encontrei um daqueles carroceiros. Vocês já viram? Aquelas carroças de madeira, cheia de papelão. É uma coisa gigante. O pobre coitado ali, naquela dificuldade. O cabra corre a cidade para vender aquilo ali por uma mixaria. E muitas vezes debaixo de um sol de rachar, ou na chuva, sei lá. E aí eu passei por ele, e como estava no meu horário, ele não estava pedindo esmola.
eu segui. E Deus chegou e falou assim: epa, que negócio é esse? Você não está vendo esse camarada aí, ralando para ganhar o sustento? Você tem dinheiro aqui no carro, você tem alimento aí atrás, por que você não volta? Eu falei: é verdade. Dei a volta, parei, entreguei 1 quilo de alimento e uma quantia em dinheiro para ele. Abençoei, também é outra coisa que muitas vezes nós não fazemos. Não é assim que eu comecei a fazer isso desde a minha ordenação, não. Porque Deus vai trabalhando a gente vai aprendendo uns com os outros, mas depois de um certo tempo, nunca deixei de abençoar os pobres. Você pode fazer, não precisa ser padre para isso, uma pequena oração: Senhor, eu confio este meu irmão à tua providência, que tu não permitas que lhe falte o alimento, mas sobretudo eu confio a salvação dele, a tua misericórdia. Peça isso, o sustento e a salvação. Sobretudo quando você não tiver dinheiro, reze por essa pessoa e peça a Deus que o dinheiro que você não tinha para dar, uma outra pessoa dê, e Deus vai atender, pode ter certeza. Então, assim, a gente vai construindo um mundo melhor. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, porque tem sempre uma maneira mais perfeita de se fazer as coisas. Quanta gente não é apegada ao dinheiro? Atravessa o Lago Paranoá com um sorrisal na mão e o sorrisal não borbulha, nem a pau. Quem é que não tem um amigo mesquinho que na hora da conta do restaurante faz questão dos centavos? É aquela conta assim que você pediu uma cerveja, ele tomou só uma água, aí no final, ao invés de dividir por igual, porque comeram as mesmas coisas, não, você pediu a cerveja é um pouco mais cara. Caramba! Não dá nada para ninguém, não empresta, sendo que a Bíblia diz: não vires o rosto a quem te pede emprestado. Dízimo, então, meu Deus! A criatura ganha muito bem, obrigado, é concursado, R$100 de dízimo. E se acha o dizimista. Não estou, por favor, falando de você que dá R$100, não estou menosprezando quem dá R$100, entenda. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma condição muito boa, e o dízimo não é proporcional a essa condição, é isso que eu estou falando. Justamente para questionar. Esse pecado consiste no apetite desordenado pelos bens terrenos, seja para possuí-los, aumentá-los ou conservá-los. E aí vamos entender onde se encontra a avareza no que diz respeito aos pecados capitais. Nós temos 3 pecados capitais que residem no corpo, que são a preguiça, a gula e a luxúria, e 3 pecados que residem na alma: o orgulho, ou soberba, a ira e a inveja. A avareza pode ser causada, por exemplo, pela gula. Aquelas pessoas que dão R$2.000 numa garrafa de vinho. Então eu tenho que correr atrás de dinheiro para bancar esse meu luxo. Ou é a vaidade, né, mulheres? Bolsinha Louis Vuitton de R$10.000. Uai, padre, mas eu pago com o meu dinheiro? Ainda bem que é com o seu dinheiro. Se fosse dos outros, seria furto também, né? Então, é importante conhecer a raiz da minha avareza, para poder atacar a raiz. Porque a avareza acaba sendo filhote dessa raiz. E vai ter gente que vai por um lado e pelo outro. Aí, como dizem no Nordeste, danou-se.
Quais são os modos de se ser avarento? Pelo apego excessivo ao dinheiro, enquanto o desejo desordenado, pelo modo de adquiri-lo, por exemplo, se são meios injustos, pelo modo de usar, acumulação, omissão de esmolas. Tem muita gente que é avarenta e a gente só vai ver na hora da esmola, porque sempre tem a mesma velha desculpa. Eu não vou dar esmola para esse menino cheirar cola, para esse marmanjo encher a uca de cachaça. O menino cheira cola e o marmanjo enche a uca de cachaça porque tiveram uma história bem diferente da nossa. A gente teve pai e mãe que educou, deu carinho, que cuidou quando a gente estava doente. Um menino desse adoece, ele não tem uma mãe para cobrir, para dar uma canja de galinha. Não tem quem leve ao hospital, quem se preocupe por ele, por isso ele cheira cola, para esquecer que é infeliz. Então é fácil a gente julgar da nossa posição, né? Então aí vem o conselho de Santo Curadars. Você dá o dinheiro não para o menino cheirar cola. E até é mais eficiente você oferecer alimento, gastar esse tempo. Poucas pessoas fazem isso. Você está vendo que o menino provavelmente vai cheirar cola ou o marmanjão vai lá se embriagar. Então, meu irmão, eu compro um alimento para você, bora ali na padaria, vai e compre. E aí vocês vão ver como é interessante esse trabalho que Deus faz na alma da gente. Uma vez eu fiz isso com um mendigo, fui à padaria comprar o alimento para ele, e aí comprei o pão, comprei o presunto, comprei o queijo, e já ia me dirigir ao caixa, quando Deus falou para mim assim: Padre, você por acaso come sanduíche sem manteiga? Aí eu disse: não. Então, por que você está dando para o pobre sem manteiga? Aí eu Aí fui lá e peguei a manteiga. Aí já estava indo de novo para o caixa, quando Deus me disse: Padre, o senhor não come sanduíche sem suco. O senhor não vai comprar um suco, um refrigerante? Aí eu Aí fui lá, vou dar um refrigerante. Aí depois Deus disse assim: mas você não toma refrigerante, porque refrigerante não faz bem à saúde, não é, padre? Então dá o suco. Aí eu fui dar o suco. De repente meu olho bateu naquele suco chamado capo. Aí Deus disse: capo é do Satanás. Capo não é suco. Aí eu fui e comprei o suco. Gente, estou falando para vocês. Mais uma vez, o povo de Deus acha que é porque a gente é padre, é freira, tudo flui, né? Você chega assim, abre a carteira, joga dinheiro no meio da rua, pronto, sou padre. Não é assim não. Nós temos os nossos desafios. E precisamos crescer. E aí a gente precisa reconhecer essa nossa mesquinhez e aprender as lições. E dali para frente mudar. Porque quando a gente se supera numa situação como essa, a próxima situação já não é assim. A gente já começa do que é mais perfeito. E aí vejam só, eu estou falando aqui de um caminho de perfeição. Eu teria feito um ato de caridade dando só o pão, o presunto e o queijo. Mas o que Jesus ensina? Trate o outro como gostaria de ser tratado. Se eu creio nisso, e se eu gosto de ser bem tratado, como que eu vou fazer diferente? Então, a gente precisa sair desse minimalismo. E o Curadars, nosso padroeiro, ensina que se eu der esmola e o cachaceiro
tomar toda de cachaça, ele vai responder perante o tribunal de Deus, mas se eu não der, quem responde sou eu. Então, na dúvida pronto, pelo bom exemplo que fica para as pessoas que estão ao redor, pelo imperativo da caridade, porque esse camarada pode ter passado o dia bebendo, e agora ele está realmente com fome. Ele está fedendo a cachaça, e pelo fato de estar fedendo a cachaça, não significa que aqui e agora ele necessariamente vai tomar cachaça, ele pode estar com fome. Ou um cachaceiro não sente fome. Nós não podemos julgar. Com a medida que julgarmos, seremos julgados. Então, por trás da avareza, está a idolatria dos bens materiais. E todo idólatra é um sofredor. Imagina, a pessoa tem um prejuízo financeiro, ela vai chorar esses anéis, e não vai conseguir entender que ficaram os dedos, que é o principal. E aí vai continuar chorando, 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 até o dia que vai perder os dedos. Aí num minuto vai ver que era feliz e não sabia. Porque Deus não deixa a gente sem ensinamento, não. Ele vai tentar, até o nosso último sopro de vida, nos levar para o céu. E o que dizer da mentalidade contraceptiva de tantos casais que usam pílula, DIU, camisinha? Detalhe, é pecado mortal na fé católica. Casal que estiver usando esse tipo de método fica privado da confissão e da Eucaristia. Não fica privado da igreja, não fica privado de participar dos grupos de oração, de ter vida ativa dentro da igreja. Mas enquanto permanecer o pecado, não pode se confessar nem comungar. Hoje, muitos pais veem num filho o trabalho que o menino dá, porque eu tenho que acordar de madrugada, porque o menino tem refluxo, fora as despesas. E tem aqueles que têm 2 filhos, vamos para a vasectomia, vamos ligar as trompas, por quê? Porque eu quero dar um excelente nível de vida para os meus filhos. Olha, a única coisa que seus filhos precisam é ser santos. E para ensinar a santidade, dinheiro não faz falta. Tá? O que vai levar seu filho para o céu não é o tênis, Nike, não é o iPhone. A educação religiosa que você está dando para o seu filho, é o exemplo de virtudes que você dá para o seu filho, é o amor. Tá? É isso. Nós estamos aqui de passagem. Quando a gente reorganiza o nosso eixo existencial, tudo muda. E o peso das coisas aqui da terra cai. Porque nós vivemos num mundo de vaidade, num mundo de ostentação, num mundo materialista que fica empurrando o supérfluo na cabeça da gente o tempo inteiro, é um bombardeio de propagandas, o tempo todo. Pega aí até Rede Vida, é propaganda de joia, eu só vejo mão com dedo, ah, caramba! Então, pensemos nisso. E o que dizer da avareza do tempo? Casais cujo casamento está acabando, por quê? Porque só estão pensando naquela casa nababesca da aposentadoria, só estão pensando na viagem no final do ano para a Europa, e aí passa o dia inteiro só correndo atrás de um pote de dinheiro, e aí fica todo mundo tenso, ninguém tem tempo para ninguém, começam as carências. Daqui a pouco o pai não sabe porque que o filho está se cortando, não sabe porque que levou chifre. Está errado o chifre da mulher, pelo amor de Deus, não se justifica a falta de atenção do marido. Porém, a gente vê as coisas acontecendo. Quanto tempo gasto nas redes sociais? Meu Deus do céu!
Quanta gente doente. Eu agora estou aqui interpelando. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? E quanto tempo você gasta na oração? Quanto tempo você gasta chamegando com seu marido, com seu filho, com sua esposa? Hora de acordar. A sociedade está muito doente por causa das redes sociais. Eu fico danado quando alguém puxa um celular e entra em rede social no meio de uma conversa em equipe. Não faço isso na minha frente, está arriscado a me levantar da mesa. Porque realmente é irritante no último grau. O recado que a gente passa é, olha, sua conversa não me interessa. Olha, deixa eu ficar no meu mundinho aqui, que é muito mais divertido do que vocês todos que estão aqui. Vamos ter simancol, gente? Nós estamos perdendo a humanidade. As crianças da nova geração não brincam mais entre si. Na minha época era pique-esconde, pique-pega, queimada. Hoje é cada um no seu mundo, mundo individualista. Assim as pessoas vão ficando egoístas, doentes. Sabem qual é o tripé da depressão? Depressão pode ser analisada sob vários aspectos. Mas se a gente junta egoísmo, materialismo e hedonismo, que é essa busca dos prazeres, nós vamos ter adoecimento. Porque a alma vai adoecer. Adoecendo a alma, adoece a cabeça, adoece o corpo também. Então, para com essa loucura desenfreada. Vamos estudar um pouco a doutrina social da igreja. Vejam que coisa linda. Albertino Colombo, dono de uma empresa chamada Anjo, lá em Santa Catarina, fabrica tintas e solventes. Resolveu adotar a doutrina social da igreja como modelo de gestão. Contratou para a diretora de recursos humanos uma teóloga. Na empresa dele se escuta canto gregoriano em todos os ambientes, os funcionários de tempos em tempos podem sair para rezar. Existe um grêmio, uma associação na empresa que dá estudo para quem não tem estudo, casa para quem não tem casa, ou seja, é um trabalho conjunto entre a empresa e os empregados. Ele reza ao Espírito Santo antes de qualquer reunião de negócios. E aí, esse camarada saiu. Tem um trabalho, inclusive, de recuperação de drogados e ex-detentos. Esse camarada saiu de 17,4 milhões de reais para 40,8 em 2 anos. A fonte qual é? Revista Exame, reportagem titulada Deus Ajuda. Então aí nós vemos um empresário que é católico na gestão da sua empresa, mas no mundo empresarial hoje o que é que a gente vê? Eu enriqueço com a primeira empresa e abro a segunda e quero abrir a terceira e o dinheiro fica a serviço da riqueza. E aí hoje a gente vai ver uma mentalidade empresarial em que o empresário não vai se preocupar em melhorar a qualidade do produto ou não poluir o ambiente, a chamada sustentabilidade, enquanto não encostar a concorrência. Ou seja, eu não tenho virtude, eu não tenho motor próprio, ou seja, o dom que Deus me deu, essa possibilidade de mudar o mundo através da minha empresa, não acontece porque eu quero enriquecer. E hoje nós temos o movimento Focolare, que trabalha a chamada economia de comunhão, que mostra outra mentalidade de investimento na ecologia, ecologia, sobretudo no sentido de não se poluir o ambiente, investimentos na própria empresa, divisão de lucros, porque quando cresce o empregado, cresce todo mundo. Então é hora de nós questionarmos uma série de maus hábitos que estão aí. Por quê? O dinheiro vai ficar. Passa. O dinheiro é um meio. E aí, já que estamos falando também de tempo, eu gosto do conceito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tempo é tudo que nós temos para ganhar o céu. Para pensar nisso. O tempo de vida que temos deve ser empregado para ganhar o céu. E como você está usando o seu tempo?
essa é uma pergunta importante. Como eu tenho usado o meu tempo? Porque tem a parábola dos talentos e Deus vai pedir conta de todos os talentos que nos deu. A avareza conduz a outros pecados. Dureza com os pobres, ambição de poder, dinheiro é poder. A injustiça, fraude, roubo, corrupção, violência. Confiar mais na minha providência do que na providência divina. Desde que o mundo é mundo, Deus sempre providenciou tudo para todos. Eu vou pegar aqui uma situação fictícia. Imagina, um pai de família, 5 filhos, de repente fica desempregado. E aí, muitas vezes, não para pensar que está há mais de ano desempregado, por quê? Lá atrás, quando era para ter estudado, quando era para ter engordado o currículo, preferiu a vida mansa. Mas não é assim que Deus vai punir. De repente, existe uma possibilidade para esse pai não se endividar, afinal de contas, o dinheirinho que tinha na poupança foi todo embora, já estou há um ano desempregado, e agora como é que eu vou fazer? E aí Deus chega e fala, vai para a casa do teu pai, passa um tempo lá. Então a primeira lição foi ver, poxa, devia ter estudado, daqui para frente, quando eu conseguir um emprego, eu vou melhorar o meu currículo, para aumentar o meu coeficiente de empregabilidade e não passar perrengue mais. E aí, segunda lição, para a casa do meu pai eu não volto. Por quê? Por orgulho, porque brigou com esse pai, disse umas poucas e boas, e agora o orgulho não deixa. Então, muitas vezes a gente vai passar um perrengue, uma dificuldade, por causa das nossas questões. Porque é só ir lá, pedir ao pai, pai, eu estou precisando da sua ajuda. Depois faz as pazes. Aí o pai vai, recebe. E aí não precisa pagar o aluguel, e daqui a pouco consegue um emprego. Então, eu peguei um exemplo simples, para mostrar que muitas vezes Deus vai dar sim a solução, mas nós não queremos a solução de Deus, a gente quer do nosso jeito. E a solução de Deus é sempre cheia de ensinamentos. Foi como Jesus tratou o jovem rico. Ele quis ir, foi. Jesus não correu atrás dele, não. Mas mais uma vez eu insisto, eu tenho certeza que se ele tivesse voltado e falado da sua fraqueza, Jesus teria compreendido e teria ajudado. Vendo essa boa vontade, esse desejo de mudar, a confissão dessa fraqueza, não se tratava ali de um orgulho, não se trataria, no caso dessa hipótese fictícia, de um orgulho. Vejam aqui o que diz Santo Agostinho, doutor da igreja. O juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. Que a Escritura nos consola, a que nos exorta a ter misericórdia para que possamos crescer ao distribuirmos o que nos sobra. Temos, de fato, muitas coisas supérfluas. E precisamos nos contentar com aquelas que são necessárias. Porque, para quem busca as coisas vãs, nada basta. Irmãos, buscai o que é suficiente para a obra de Deus, e não o que satisfaz a vossa cobiça. Vossa cobiça não é obra de Deus. Toda a obra de Deus se resume nos vossos corpos e nas vossas almas. Buscai as coisas que bastam, e vereis quão pouco é o que basta. E aí, a igreja nos ensina a quê? A gastar por necessidade. A necessidade
deve ser a medida. Lógico, a gente vai ter algumas coisas, vamos dizer, que às vezes não são absolutamente necessárias, são itens de entretenimento. Mulheres, por exemplo, joias, essas coisas, não é um pecado você comprar, pelo amor de Deus, está comprando com seu dinheiro, mas tem que haver um limite. Sabem por quê? Porque a indústria do luxo é uma indústria insana. Ela existe para fomentar a ostentação, a vaidade. Por quê? Porque as pessoas que compram luxo, elas gostam de aparecer. Elas querem mostrar que tem dinheiro. E por isso compram aquela marca. Porque se você for ver o preço de custo daquele produto, é muito inferior ao preço que estão cobrando no mercado. Mas ele é justamente caro para isso. Então, cuidado com essa indústria. De tudo que ganhares, fica com o suficiente, continua Santo Agostinho. O que for supérfluo para ti, será necessário para os outros. As coisas supérfluas dos ricos são necessárias aos pobres. Ficar com o supérfluo é ficar com o que é dos outros. E aqui nós já estamos entrando em um dos remédios, pelo conselho, inclusive, de São Vicente de Paulo, que foi um santo que se destacou pela caridade. O que sobra nas nossas despensas e nos nossos armários é propriedade dos pobres. A cultura humana está desordenada quanto aos bens materiais. Vejam o que se paga aos corredores de Fórmula 1, aos jogadores de futebol, pelo amor de Deus, às Xuxas, aos Faustões, e essa indústria do luxo, como eu disse. Um médico, um neurocirurgião, não ganha o que ganha um jogador de futebol. Um professor não ganha o que ganha um apresentador de TV, nem os enfermeiros. E nós dependemos de quem, quando a gente adoece, não é do médico, não é do enfermeiro? Para ser gente na vida, a gente não depende do professor? Então, olha a loucura da sociedade. Vem um bando de homens correndo num carro, para lá e para cá, correndo o risco de morrer, inclusive. Tudo bem, é entretenimento, eu não vou radicalizar, não. O que está errado são essas cifras. Isso é louco. Ao passo que aquelas coisas são mais importantes para a humanidade, estão aí. E nós pagamos para isso. Enquanto a gente não boicotar esse tipo de coisa, não vai mudar. Vai ser sempre desse jeito. Mas sempre vai ter quem pague. Aí vai ser sempre a minha desculpa. E assim a gente vai ficando medíocre. Porque nós somos incapazes de tomar determinadas atitudes. Vou dizer uma coisa para vocês. Não quero me lançar aqui como modelo de nada. Eu não compro Nike nem a pau. Eu tenho um produto da Nike ainda, que é uma camisa que está quase ficando poída. Que eu comprei antes de saber que a Nike é uma empresa que escraviza os seres humanos. Então, a partir daí, os produtos Nike são lindos. Já tive nos Estados Unidos, nessas lojas que vende Nike bem barato. Não comprei, porque eu tenho que ser coerente com o que eu acredito. Eu não posso ser conivente com uma empresa dessa. Mas aí, muita gente fala, mas fazer o quê, né? É mais barato, custo-benefício. Sempre vai ter uma justificativa. Nós vamos sempre querer conversar com os nossos afetos desordenados. É o mecanismo de defesa da racionalização que a psicologia tanto combate. A gente vai tentar justificar para sair da angústia, porque a minha consciência está dizendo, você está errado, e eu preciso matar a minha consciência, calar a minha consciência. Aí vem as justificativas mirabolantes. Então, não é problema você, que tem uma condição melhor, usar uma roupa melhor. Afinal de contas, o preço de mercado é dado pela escassez, né, do produto, a qualidade do produto. Isso não é problema. Agora, o problema está nos exageros. O problema está eu investir tanto em joia e não pagar bem os meus empregados. A empregada ganha salário mínimo. E a mulher gasta 10 mil reais numa bolsa. Isso está desordenado. Isso está errado.
ajudar a igreja, emprestar os bens. E aí, eu não posso deixar de mostrar um caminho mais perfeito. Nem todo mundo vai conseguir, nem a todos é dado, não. Eu não vou falar o nome da pessoa, para não ferir a sua humildade, mas existe a esposa de um desembargador aqui em Brasília que é conhecida pelo voto de simplicidade dela. Ela se veste de modo extremamente simples. E eu vou dizer para vocês, gente, isso é uma libertação. Desde que eu virei padre, o fato de usar batina já procura libertar os sacerdotes dessa coisa de moda, de roupa combinando. Ninguém sabe que está debaixo da batina do padre. Eu posso garantir que tem roupa, tá? O padre está vestido por debaixo da batina. Mas uma das ideias do hábito é desatrelar dessas questões, de evitar essa vaidade de querer estar combinando, né, ou de uma roupa de marca. Quem é que vai saber qual é a marca da roupa do padre? Debaixo da batina. Então, essa senhora uma vez foi confundida. Ela foi para uma festa de gala, quando foi entrar pela porta da frente, disseram para ela pelos fundos que achavam que ela era uma empregada. Pense, constrangimento depois. Então, gente, isso é um caminho de perfeição, Quanta gente, quanta mulher aí está super bonita na bijuteria. Não estou dizendo, olha mulher, não use joia, use bijuteria. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo sim, que quanto mais desapegado a gente for, vale para mim também, para todos nós. Tanto mais felizes seremos, tanto mais simples e fácil fica a vida, tanto melhor o exemplo que damos, tanto mais vai nos sobrar para ajudar os nossos irmãos na caridade. E lembro que são duas contas diferentes. A conta do dízimo e a conta da caridade. Dízimo, é para ajudar a igreja exclusivamente na sua obra de evangelização. E caridade é o que eu dou aos pobres. Cada um na medida das suas possibilidades. Eu falei e vou repetir. Se você puder andar no seu carro com alimentos, um pacote de polenta não está R$4. Pacote de macarrão está por aí. Feijão, arroz está um pouco mais caro. Você não é obrigado a dar o feijão e o arroz. Mas vamos pensar diferente. Esse pessoal que vende pipoca, saco de lixo, normalmente são pais, mães de famílias ou filhos que estão ajudando os pais, que têm em casa uma cozinha minimamente. Agora, o que a gente normalmente faz? Está lá a pipoca de R$2, não está errado, gente, não é pecado, tá? Por favor. Mas o que a neurose de justiça faz? Eu dou os R$2 e fico com a pipoca. Que tal você dar os R$2 e não ficar com a pipoca? Ou que tal, de repente, você dar esse alimento para a pessoa que está aí? Sempre a gente se encontra com eles. Você já parou para fazer uma conta? Em média, quantos mendigos cruzam o seu caminho? Num sinal, sei lá, que pede para tomar conta do carro? Faz uma conta e vê quanto que você pode pagar a cada um. É 50 centavos? É R$1? Quanto que seria a despesa do mês? 140. Troca tudo em moeda de 50, de R$1. Como é que você pode ajudar? Deixa lá no seu carro. Sempre você vai ter para ajudar o pobre. E vai acumulando tesouros no céu. Então, é hora da gente planejar também a caridade, porque a gente planeja tudo. Às vezes a vida de oração está muito bem organizada, mas a caridade não está. Então, o que você pode fazer? Hoje nós estamos nos atendo à caridade material, mas caridade vai além. Tem tempo para visitar um orfanato, um asilo de velhinhos? Um tempo para aconselhar amigos com problemas? Se dedicar a uma pessoa que não está convertida na família? O que você pode fazer? Porque eu falei de avareza do tempo hoje, o meu tempo só para mim. Quanto mais o nosso tempo for para os outros, tanto melhor
para a nossa santificação, para o nosso prêmio eterno. Vamos lembrar aqui de Santo Alberto Hurtado, que dizia que nós temos que dar, ele repete o verbo 3 vezes, dá, até doer. A medida da caridade é a dor. Ali eu paro, onde doer. E eu termino com uma história bem interessante, que tem um grande ensinamento, e que confirma o que eu disse no início da homilia. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Veja que interessante que a Bíblia diz, a raiz de todos os males. Eu procurei mostrar como a avareza, né, vai trabalhando outras desordens, e como essas desordens reforçam ou criam e mantêm a avareza. Diz assim a história. Conta-se que 3 amigos que eram assaltantes, na hora de dividir o produto do roubo, pediram que um deles fosse comprar uma garrafa de uísque para comemorar o êxito da empresa. Enquanto o companheiro foi comprar a bebida, pensou consigo o que fazer para ficar com todo o dinheiro sem ter que dividi-lo. Já sei, vou comprar um uísque e coloco o veneno dentro. Os 2 morrem e o dinheiro será todo meu. Pensou, decidido a colocar o seu plano em ação. Os outros 2 que tinham ficado à espera do amigo que foi comprar o uísque, pensaram entre si que seria muito mais interessante dividir o dinheiro entre 2 do que 3. Daria mais para cada um. Então combinaram que quando o outro chegasse, o matariam e ficariam com o dinheiro só para eles. Decididos a executar o plano, assim que chegou o outro amigo com o uísque, o mataram. E em seguida, para comemorar um novo êxito, beberam o uísque. Morreram os 3. E de quem seria o dinheiro, fruto do roubo e da avareza? Dá para pensar, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.